Segredos entre audiências. O fórum nunca foi um lugar que despertasse minha curiosidade. Sempre o vi como um cenário de formalidades, onde as emoções ficam atrás dos processos. Mas naquele dia, enquanto me dirigia ao meu próximo compromisso, algo mudou. Ele estava ali, de forma quase imperceptível, mas implacável. Tom. Não era a sua aparência que chamava a atenção, mas a maneira como sua presença parecia se infiltrar no ambiente, como uma sombra que você não percebe, mas sente. Algo em seu olhar, profundo e tranquilo, fez o espaço ao nosso redor desaparecer por um breve segundo. Tom tinha 39 anos, uma idade em que muitos de nós já temos o peso de uma carreira sólida. Ele não parecia como qualquer outro promotor que eu já tinha conhecido. Na verdade, ele parecia mais jovem que os seus 39 anos, com uma energia que contrastava com o ambiente habitual e cansado do fórum. O modo como se movia, com uma confiança silenciosa, era cativante. Mas não era apenas isso. Era o olhar, aquele brilho sutil em seus olhos castanhos que me fez sentir como se, por um breve momento, a sala de audiências tivesse ficado mais quente. Fui até ele, meu passo hesitante apenas porque sabia que havia algo ali que não conseguiria facilmente ignorar. Aproximando-me, estendi a mão, a formalidade do gesto não escondendo a sensação desconfortável que invadia meu peito. Ramon, advogado, disse eu, tentando manter a voz firme. Tom sorriu, um sorriso discreto, mas que chegou até meu peito como um pequeno golpe de desejo disfarçado. Ele apertou minha mão, e naquele toque, algo silencioso e impossível de ignorar se conectou. Suas palavras foram simples, mas a forma como as disse fez com que cada sílaba parecesse ter mais significado. Tom, promotor. Ouvi falar muito sobre seus casos, Sr. Ramon. A voz dele, profunda e controlada, foi como um convite sutil, algo que não se dizia abertamente, mas que estava lá, entre as linhas. Eu estava acostumado a ser respeitado pelos meus colegas, mas nada me preparou para o jogo silencioso de olhares e gestos que se desenrolou entre nós. Ele não era como os outros. O modo como ele me observava, com algo mais do que curiosidade profissional, foi o que me fez querer mais. Querer entender o que estava por trás daquele rosto jovem, daquela expressão focada. Conversa vai, conversa vem, e logo estávamos falando sobre as próximas audiências, sobre casos em andamento. Mas, por dentro, minha mente estava em um lugar bem diferente. Eu sabia que, em algum ponto daquela tarde, as linhas entre o profissional e o pessoal se tornariam borradas. Algo me dizia que não seria fácil resistir ao que estava se formando entre nós. Eu não sabia se Tom já sentiu o mesmo. Não sabia se ele estava apenas sendo educado, como a maioria dos promotores que eu conhecia. Mas eu podia sentir. Podia sentir a eletricidade entre nós, uma tensão que não se podia mais ignorar. Eu era mais velho, mais experiente, mas algo na presença de Tom me fazia questionar minha autossuficiência. Ele tinha algo de enigmático, algo que despertava algo mais profundo, um desejo que eu nunca esperei sentir nesse estágio da minha vida. A conversa se desenrolava como um jogo, mas eu sabia que era apenas o começo. O que eu não sabia era até onde essa atração implícita nos levaria. E o que começava ali, naquele fórum, entre papéis e julgamentos, poderia se transformar em algo muito mais complicado do que qualquer caso legal que eu já tivesse enfrentado. A semana seguinte passou rapidamente, como se os dias fossem feitos de areia escorrendo entre os dedos. Eu me vi mais vezes do que o normal no fórum, não por causa dos casos que precisavam ser resolvidos, mas pela simples razão de que o destino, ou talvez algo mais sutil, me conduzia para lá. Tom estava sempre em algum canto, entre audiências, como se o tempo dele fosse diferente, mais controlado, mas sempre presente, como uma constante que não podia ser ignorada. Nos primeiros encontros, a troca de palavras parecia ser apenas uma formalidade. Ele era educado, mas com um distanciamento calculado. Eu também. No entanto, algo entre nós parecia crescer de forma silenciosa, uma espécie de entendimento não verbal que se alastrava a cada olhada furtiva. Ele tinha esse jeito de olhar nos meus olhos, e por um segundo, eu sentia como se ele estivesse tentando ler meus pensamentos, penetrar no que eu não ousava mostrar a ninguém. Na quarta-feira daquela semana, o acaso, ou talvez o destino mais uma vez, nos colocou no mesmo elevador.
Eu estava distraído, com os papéis na mão, quando a porta se abriu e ele entrou. Tom estava impecável, como sempre, com a gravata perfeitamente ajustada, o terno bem cortado. Mas o que realmente me prendeu naquele momento não foi sua aparência, foi o silêncio entre nós, uma tensão palpável que se arrastava no ar. O elevador parecia mais apertado do que nunca, como se o espaço reduzido fosse apenas um reflexo do que estava crescendo entre nós. Eu olhei para ele, e nossos olhos se cruzaram. Não havia palavras. Eu podia sentir o calor crescente, algo que não conseguia definir, mas que era inegável. O som da música ambiente parecia distante, como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu quase pude ouvir a respiração dele, leve, controlada, mas tão próxima. Quando o elevador parou no andar de Tom, ele deu um passo para sair, mas antes de se virar, disse apenas uma palavra, quase um sussurro. Nos vemos em breve, Ramon. O jeito como ele disse, com aquele sorriso discreto nos lábios, me deixou mais inquieto do que qualquer argumento jurídico já tinha feito. Eu sabia que havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo, mas que sua presença tornava impossível de ignorar. Depois disso, os encontros no fórum se tornaram mais frequentes. Cada um deles, uma troca de olhares, uma palavra trocada. Cada momento parecia carregado com uma eletricidade que nenhum de nós ousava tocar, mas que sempre estava presente. Eu não sabia o que ele queria, mas sabia que não conseguiria me afastar. Algo entre nós estava prestes a se transformar, e eu não sabia se estava preparado para isso. A vida no fórum continuava a seguir seu ritmo, mas havia algo diferente no ar. As conversas que antes eram desinteressantes agora pareciam carregar mais peso. Eu estava consciente de cada palavra que ele dizia, atento aos seus gestos, às suas reações. Tom havia se tornado um enigma impossível de resolver, e quanto mais eu tentava, mais ele parecia escapar de minhas mãos. Mas era nesse mistério que eu me via preso, uma teia invisível que, quanto mais tentava evitar, mais me envolvia. Foi em uma manhã de sexta-feira que ele apareceu de repente na sala de espera, onde eu estava revisando alguns documentos. Eu o reconheci instantaneamente, mesmo sem ele fazer nenhum esforço para chamar atenção. Seu olhar, agora mais intenso, encontrou o meu e, sem um motivo claro, meu coração disparou. Ele se aproximou de minha mesa, e a distância que antes parecia segura entre nós desapareceu. A voz dele, suave, parecia uma promessa velada. Precisamos conversar sobre aquele caso no qual você está envolvido, disse ele. E o modo como a frase saiu de seus lábios fez o simples parecer carregado de algo mais. Eu apenas assenti, sem saber o que dizer, mas a tensão já estava lá, pulsando entre nós como um fio prestes a se romper. Decidi marcar o encontro para o final da tarde, no café do fórum. O local era discreto, longe dos olhos curiosos de outros advogados e promotores. Quando cheguei, ele já estava lá, como sempre pontual, com aquele sorriso no rosto que parecia esconder um segredo. Tom me recebeu com um gesto que não se sabia se era formal ou algo mais, mas algo me dizia que havia uma linha tênue entre o que ele queria mostrar e o que estava oculto. Sentamo-nos. O café, que costumava ser a bebida que tomava por hábito, agora parecia ter um gosto diferente, mais intenso, como se as palavras que trocássemos ali fizessem com que o tempo ao nosso redor parasse. Ramon, ele começou, sua voz agora mais baixa, mais intimista. Você nunca me disse o que pensa sobre este caso. Nunca me contou o que realmente está por trás disso. Eu o olhei, sentindo o peso das suas palavras, e então, em um impulso, disse algo que nunca esperaria ouvir de mim mesmo. Eu estava mais interessado no que você pensa, Tom, do que no caso. Ele ficou em silêncio por um momento, como se digerisse as palavras que acabará de ouvir. O sorriso nos lábios dele foi suave, mas o brilho nos olhos mostrava que ele havia captado a mensagem. Algo dentro de mim se mexeu, mas eu sabia que aquele jogo de palavras estava apenas começando. A noite seguinte parecia ter uma carga elétrica no ar. Eu não sabia o que tinha acontecido entre nós no café, mas algo mudou. Quando nos encontramos novamente no fórum, as palavras eram desnecessárias. Apenas um olhar, e a tensão estava de volta, mais forte que nunca.
Ele veio até mim, sem pressa, mas com a mesma intensidade que marcava sua presença. Desta vez, não havia mais formalidades, apenas a troca silenciosa de um entendimento mútuo. Ramon, você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe, ele disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Eu sei que você sente o mesmo que eu. Eu o olhei, tentando controlar as emoções que estavam começando a borbulhar em mim, mas a verdade é que eu já sabia. Não havia mais como negar. O que estava acontecendo entre nós não era apenas uma atração passageira. Era algo mais profundo, algo que não podíamos simplesmente apagar. O desejo, como uma chama, estava queimando lentamente, e eu estava começando a me render a ele. Foi no final de uma tarde, enquanto as sombras do fórum se alongavam, que Tom e eu nos encontramos novamente, dessa vez sem palavras. Ele me puxou para um canto mais isolado do prédio, onde a pressão crescente entre nós parecia ser mais forte que qualquer coisa que pudesse ser dita. Quando ele se aproximou, seus olhos estavam brilhando com algo mais que desejo. Eles estavam carregados de algo mais profundo, algo que não precisava ser nomeado. As palavras se calaram, e no silêncio, a necessidade falou mais alto. Ele me tocou pela primeira vez, uma mão firme na minha nuca, e antes que eu pudesse reagir, ele me beijou. Foi um beijo forte, urgente, como se os dois soubessem que o momento não podia ser desperdiçado. Eu me entreguei, sem resistir, com o corpo respondendo automaticamente ao desejo que finalmente estava sendo liberto. Não havia mais espaço para hesitação ou dúvidas. Estávamos finalmente ali, um no outro, sem mais máscaras. A noite que se seguiu ao beijo foi marcada por um silêncio denso. Eu estava deitado na cama, mas meu corpo estava longe, ainda preso no momento em que os lábios de Tom tocaram os meus, como se o beijo tivesse parado o tempo. Eu senti o calor de sua presença ainda nos meus dedos, uma sensação difícil de afastar. Nunca pensei que algo tão simples quanto um beijo poderia mudar tanto as coisas, mas ali, em meu interior, as certezas começaram a desaparecer, dando espaço para algo novo, algo desconhecido. Eu sabia que, ao amanhecer, as consequências começariam a se desenrolar. O que tínhamos vivido na noite anterior não era apenas um erro ou um momento de fraqueza. Era real, era necessário. O que era mais inquietante, no entanto, era o fato de que eu já não sabia onde aquilo nos levaria. Tom e eu já não éramos apenas o advogado e o promotor, éramos duas forças que se cruzaram de maneira inevitável, e isso significava que as regras que antes governavam nossas vidas profissionais precisariam ser reconsideradas. Eu estava acordado antes de o sol surgir, o relógio marcando as primeiras horas da manhã, quando a mensagem de Tom chegou. 3 palavras, mas tão poderosas que quase senti o peso delas se acomodando no meu peito. Vamos explorar isso. Meu coração acelerou. Eu sabia o que isso significava. Ele não estava pedindo desculpas, nem buscando uma desculpa para o que aconteceu. Ele estava disposto a continuar, a mergulhar mais fundo nesse território desconhecido entre nós. E a verdade era que, apesar do medo do desconhecido, eu também queria. A intensidade com que a atração havia se manifestado entre nós não poderia ser ignorada, não poderia ser descartada como algo passageiro. Não agora. O dia seguinte foi um borrão. Eu não consegui me concentrar no trabalho. Cada conversa, cada gesto de rotina parecia vazio. Minha mente estava ocupada demais, voltada para o que poderia acontecer, o que poderíamos ser. O que ele queria dizer com aquilo? Quais seriam os próximos passos? Mas eu sabia que não poderia perguntar, não ainda. Tudo aconteceria no tempo certo, e cada momento entre nós, mesmo os mais silenciosos, trazia consigo uma força própria, como uma promessa silenciosa de que não iríamos recuar. Foi então que ele apareceu no fórum à tarde, como se o dia tivesse se tornado mais quente só com sua presença. Ele se aproximou de minha mesa, e eu percebi, naquele instante, que algo entre nós havia mudado irreversivelmente. Não havia mais o distanciamento formal, nem as máscaras profissionais. Ele olhou para mim, e seus olhos, agora mais intensos do que nunca, falavam mais do que 1000 palavras poderiam. Ramon, sua voz parecia mais baixa, mais suave, quase como se quisesse me manter dentro daquele espaço seguro e íntimo. Eu não sei o que isso vai ser,
mas não quero mais ignorar o que está entre nós. A atração, o desejo. Não podemos mais fingir que não existe. Cada palavra dele parecia ser uma confirmação do que eu já sabia, mas ouvi-las de sua boca era diferente. Eu me sentia como se, de alguma forma, ele tivesse tocado algo profundo dentro de mim, algo que estava escondido até então. Tom não falava apenas sobre o que acontecerá, ele estava falando sobre o futuro, sobre o caminho que ainda precisávamos trilhar. Eu respirei fundo, tentando encontrar palavras para corresponder ao que ele havia dito, mas, em vez disso, apenas dei um passo em sua direção. Não era uma resposta verbal, mas uma ação que dizia mais do que eu jamais poderia expressar. Quando ele me olhou, não havia mais espaço para dúvida. Nós estávamos prontos para dar o próximo passo, e a incerteza sobre o que isso significava já não importava. O que importava era a certeza de que nada mais nos deteria. Ele me puxou para um canto do fórum, onde o movimento de pessoas parecia não chegar. Ali, no silêncio, nossas mãos se encontraram, sem pressa, como se o toque fosse um acordo silencioso, uma promessa de que o que estava acontecendo não poderia ser revertido. Seus olhos estavam fixos nos meus, e não havia mais como negar o desejo que ardia entre nós. Ele me olhou como se estivesse esperando algo, mas eu não sabia o que ele queria ouvir. Só sabia que, mais do que qualquer palavra, aquilo precisava acontecer. O beijo foi lento, exploratório, mas tão carregado de significado que, quando nossos lábios se tocaram, o mundo ao nosso redor desapareceu. Era como se o fórum, com todos os seus processos e formalidades, fosse apenas um cenário distante agora. O que existia entre nós, naquela troca silenciosa de toques e beijos, era tudo o que importava. Não havia mais espaço para hesitação. Não havia mais espaço para pensar no que poderíamos perder. O que estava acontecendo era real e nos conectava de uma maneira mais profunda do que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Quando nos separamos, o ar ao redor estava mais pesado, mais carregado. Tom me olhou de forma diferente, mas dessa vez não havia nada escondido, nada disfarçado. Ele sorriu, aquele sorriso discreto, mas cheio de significado, e disse apenas: "Agora não há mais volta, Ramon." Eu sabia que ele estava certo. O que começara com um simples beijo se tornará algo maior, algo que não poderíamos mais controlar. Mas, naquele momento, eu não queria controlar. Queria mais. Queria o que viesse depois. E o que viria depois, só o tempo diria. Mas uma coisa era certa, eu já não era mais o mesmo. E Tom, com seu olhar e com aquele beijo, havia me mostrado que há momentos na vida em que você precisa se perder para se encontrar.